Alô, 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 minha gente. Jobson já chegou. Acenar para Jobson. Já chegou uma galera, tá chegando. Vamos ver. Eric Roman, obrigada. Sabe, Deus, Elisa Brigatti. Quanta gente, quanta gente. Já tem gente pedindo para participar. Eu vou ver se o Deco também já chegou. Eu vou começar já a chamar os meus parceiros. Cadê Deco? Deco está aqui com. Cadê? Jobson está aqui. Convidar. Jobson. Hello! Hello! Bem-vindo, meu amor! Tudo bom? Tudo jóia, já chamei o Jobson também. Ah, o Jobson aí. Ei! E aí? Tô aqui. Bem-vindo, bem-vindo! Gente, deixa eu explicar para todo mundo. O Deco e o Jobson sabem por que eu atrasei. Eu fui fazer exames de rotina hoje no hospital. Só que eu passei mal. E aí os exames que começaram meio-dia e meia, de modo que eu achei que 7 horas ia estar tranquilo de eu fazer a live, eu cheguei cheguei agora em casa. Fui, quase desmaiei, tiriquei, enfim, foi uma Não, espécie de loucura. a melhor parte é você estar falando isso e a gente está rindo, né? A mulher quase Sim, desmaiou. foi uma loucura. O bom é o resultado, que você tá bem, tá ótimo, tá rosada, tá. Sim, já fiz os exames todos e tal. Graças a Deus, deu tudo certo. Gente, hoje é o primeiro dia, né? É o piloto do Papo Divergente, que eu faço uma brincadeira, né? O papo divergente, de divergir, e o papo de ver gente, porque eu acho que é isso que está faltando. Uma das coisas, né? Aqui no Brasil, é da gente se sentir confortável e se lembrar da importância que há em se conversar política. Política nem sempre tem que ser discutida, né? Ou se for discutida, que seja um papo divergente, civilizado, né? E para isso a gente tem que lembrar que as pessoas têm pontos de vista diferentes e que isso é uma coisa boa, né? Hoje, como é o piloto e bastante gente chegando aí para assistir a gente, bacana, eu queria começar com a gente dando um pouco do background de quem é cada um de nós. Jobson, quer contar para a gente um pouquinho quem é você? Querem que eu conte antes de mim para vocês sentirem? Vocês que vão sabendo aí, a gente está brincando aqui, hoje é o primeiro dia. Eu posso começar, então. Então, pronto. Bem, meu nome primeiro que eu acho essa parte mais complicada, porque eu já fiz algumas lives e eu adoro perguntar, pedir para as pessoas falarem sobre elas, né? Assim, fala aí, diz quem é você para as pessoas. Aí toda vez que eu vou fazer live com alguém, quando chega essa parte, eu meio que fico um pouco travado. Mas vamos lá. Normal. Bem, meu nome é Jobson Camargo, sou ativista em direitos humanos e diversidade já há muitos anos, trabalho com articulação política, sou da diversidade tucana, também faço parte da Aliança Nacional LGBT, sou recifense, mas moro no Rio de Janeiro já há 6 anos, e eu acho que por enquanto é isso. Maravilha. Se te perguntaram, você se considera um especialista em política, Jobson? Eu sou consultor político, mas eu acho que eu não gosto de me colocar como especialista. Eu digo sempre que eu sou um provocador estudioso. Pronto. Boa. Muito Maravilha. bom. O Jobson, para vocês saberem, eu conheci o Jobson por causa do Twitter, que eu agora estou frequentando um pouco mais o Twitter. E política no Twitter é super falado, né? A gente vê que nas redes sociais, cada um, Facebook, Instagram, Twitter, cada um tem, o TikTok tem uma pegada diferente. E no Twitter a política é super forte. Então lá eu sou uma metralhadora louca de reposts de outras pessoas. E nisso de me identificar com posts que eu queria repostar, eu fui me deparando muitas vezes com o Jobson. E até que chegou uma hora que a gente falou: vem cá, vamos se encontrar, vamos conhecer. Jantamos outro dia, vocês devem ter visto o post, quem não viu pode visitar aí no feed.
O Jobson trouxe um monte de gente bacana para a gente conhecer. Eu levei o Deco, que é meu amigo, meu empresário, ele vai falar dele já já para vocês. E o Jobson trouxe algumas pessoas, e cada uma de um partido diferente. Um era ativista do PT, o outro estava na campanha do PTB, o outro era do Partido Novo, também fazendo a campanha para o candidato à presidência do Partido Novo. E, enfim, tinha gente de todo. Ele tá do PSDB, tinha gente de todos os caminhos, todo mundo Eu sou a conversando. frente ampla, Alessandra. Frente ampla, pronto. Todo mundo conversando sobre todos os assuntos, inclusive política, sempre com amor, com empatia, com escuta, e com civilidade. A gente deu muita risada e encontrou pontos em comum, outros que a gente concorda em discordar, e tudo tão bacana que eu falei para o Jobson, eu falei, poxa, cada vez eu quero trazer um convidado dessa mesa, e a gente quer sempre trazer um internauta também para participar, para a gente ir estimulando que conversar sobre política de um jeito gostoso, saudável, profícuo, produtivo, seja cada vez mais comum, né? Deco, conta pra gente. Daqui a pouco eu conto de mim. Conta o Deco. Deco, conta de você, Deco. De mim, eu não sou um profissional da política, como o Jobson é. Eu sou uma pessoa que gosta muito da política na sua pura essência. Somos seres políticos, então isso me atrai. Sempre li muito sobre o assunto, sempre me inteirei muito sobre o assunto e acho que é um dever meu, como cidadão brasileiro, estar a par das coisas, acompanhar tudo. Então, eu sou uma pessoa que tem um interesse aguçado no assunto desde pequeno. Eu, quando era mais jovem, tinha pretensões políticas que depois enfim, o mundo me levou para outros caminhos. Então, é algo que desde cedo eu gosto muito. Sou empresário da Alessandra, sou amigo da Alessandra, e quero muito estimular essa conversa, porque o que eu tenho sentido é que cada vez menos temos possibilidades de diálogo, né? E isso em comunidades, em cidades, em estados, na nação. E eu estou procurando uma forma de contribuir para que a gente possa diminuir esse ruído entre as pessoas, né? Achar os caminhos que a gente precisa achar para resolver os problemas sérios que temos. Então, o que a gente pode fazer para contribuir? Eu acho que conversar é um primeiro passo. Eu tenho uma amiga que faz um encontro entre palestinos e judeus através da comida. Eles sentam, comem e conversam. Eu acho isso lindo, né? E se isso pode ser de alguma maneira, esse nosso encontro, esse nosso papo, um caminho para isso, eu vou adorar. Ela é uma pessoa que pode ser interessantíssima para participar de uma próxima live, viu? A gente vai sempre circular participantes, e se a gente vir uma hora que está dando certo e que vai crescer, a gente vai para um YouTube, para uma coisa onde a gente possa ter mais gente presente, viu? E falando um pouquinho de mim, eu sou leiga. Eu não vou dizer ignorante, porque eu recebi uma certa cultura dos meus pais, mas sou leiga. Eu não tenho um entendimento assim, não tenho. Eu tenho uma percepção. Eu não tenho um lado preferido de. Deco não me falou se é direita, esquerda, quem é você aqui nesse jogo? Eu tenho umas tendências assim que eu me identifico. Aqui a gente tem um problema também no Brasil de identificação partidária, que ela é meio um pouco, e o Jobson pode depois falar um pouco sobre isso, mas é muito fluido, né? As identidades dos partidos, assim, elas se misturam por períodos, depois elas mudam, então eu não vou conseguir me identificar com o partido. Acho injusto, porque eu realmente não consigo me enxergar em um partido. Mas tenho tendências desde cedo de um pouco esquerda, né? Centro-esquerda é a minha área de conforto, mas acredito que e também acho isso tão ultrapassado, esquerda-direita, eu acho isso que já não se aplica tão bem, ainda mais num país como o Brasil, que tem uma pluralidade partidária enorme. Então, mas sinto que, na maior parte das vezes, eu
tendo a ficar um pouco mais à esquerda. Tá bom. Além de leiga, assim, essas conversas são muito para eu aprender também. Nesse jantar eu aprendi um monte, né? Até isso da fluidez dos partidos, coisas que às vezes a gente acha, mas não tem certeza. Eu acho que eu sou um pouco o olhar do internauta, mas que tem um holofotezinho mais em cima, então eu puxo vocês para virem ver isso. Mas eu sou um pouco, talvez, um internauta médio, que é leigo, mas é um internauta sem camisa, porque é um topless, mas assim, eu não tenho preferência, não tenho de direita e esquerda, e não vou nem dizer de centro, porque o meu entendimento não vai nem para aí. Talvez eu botasse no centro para dizer que às vezes eu pento para a esquerda, às vezes eu pento para a direita, porque o que eu quero saber, eu vejo a política assim, quem eu acho que pode solucionar essa questão, o que é que está pegando agora, e eu acho que para uma pergunta existem várias respostas, né? E para algumas coisas eu descubro depois que isso é mais à esquerda, e eu descubro que isso é mais à direita, ou que o candidato da direita está sugerindo isso agora, ou que o candidato da esquerda está sugerindo aquilo agora. Sou muito cobrada, tanto de direita quanto de esquerda. Você votou nesse, você votou naquele, você fez campanha para isso, você fez campanha para aquilo. Aquilo é o que eu achava adequado no momento, e eu mudo de ideia e acho saudável mudar de ideia. Mas não digo que não fiz as coisas. I own to what I did, né? Então, assim, eu me aproprio do que eu fiz de certo e de errado, tento aprender. Quando há uma ciência, uma consciência, eu peço desculpas. Às vezes posso não ter consciência se eu não estou pedindo desculpa de alguma coisa. Posso mudar de ideia e saber que uma coisa foi boa para uma coisa ou não. Enfim, são ideias divergentes que a gente pode ter aí espaço para partilhar. O Jobson, você chegou a falar se você é de centro, centro-esquerda, centro-direita, quem é você nessa história? Eu sou uma pessoa de centro. Eu me digo que sou uma pessoa de centro. Às vezes mais a centro-esquerda, às vezes mais a centro-direita, ou às vezes ao gosto freguês, né? Porque tem gente de direita que diz que eu sou de esquerda e gente de esquerda que diz que eu sou de direita. Depende do que eles acharem que eu sou. Eu digo que sou uma pessoa política e uma pessoa que tem uma visão política voltada para o liberalismo social, que não cuida só da parte econômica, mas que também tem um olhar de justiça social que o Brasil precisa, né? O Brasil é um país de dimensão continental, que cada parte dele tem sua necessidade, e eu acredito que o governante tem que olhar especificamente para cada lugar. Bacana. A gente ganhou 2 selos aqui, tá? Da Alessandra Santos e da seu filho Thaís. Muito, muito, muito obrigada. O que eu ia dizer? Eu queria, quem está aqui escrevendo coisas, que agora é o momento, agora que a gente já se apresentou e que a gente já sabe que quase todo mundo aqui está de centro, né? Um mais centro-esquerda, o Jobson centro mesmo, mas que tem gente que acha que é mais centro-direita, tem gente que acha que é mais centro-esquerda. Seria legal. Será que tem, gente? Será que alguém de direita me segue e que está disposto a bater esse papo com a gente sobre política? Será que tem algum hétero ou alguma hétero aí? Porque aqui também somos todos LGBTs. Então, está rolando um LGBT de centro aqui. Tem alguém que é diferente disso? Ou alguém que é muito, muito esquerda? Ou que é alguém que difere, que saiu do centro, fala, eu não sou do centro, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. A gente quer ouvir todo mundo, com civilidade. O pessoal vier com ignorância, eu tenho o poder do dedo e eu derrubo. Aqui não tem democracia nesse sentido, né? Não. A gente tolera tudo menos intolerantes. Esse vai ser um tópico de hoje, obviamente, por conta daquela loucura que aconteceu no podcast do menino com o nome de bicicleta. Teve alguém que falou aí. Quem falou? Que é hétero de direita e crente. Sou hétero, mas também sou de centro, olha aí. Porque também tem isso, né? Os seguidores vêm A Beatriz Gonçalves. Beatriz Gonçalves, hétero, centro-esquerda aqui, mas continua, Alessandro está centro-esquerda também.
Viu? Os centros se atraem. Tem O que eu alguém acho que a aí? gente poderia também, Ale, falar é começar a definir muita coisa. Eu acho que muitos dos nossos desentendimentos é falta de entendimento. Muito dos ruídos é as pessoas não entenderem, é, é, não saberem, né? Então, eu acho que pode ser uma função nossa aqui Ih, ilustrar pronto, achei um, ó. Vem conceitos. cá, antes de você entrar, L Ferrari, desculpa, Deco, antes de, porque senão passa e eu não consigo achar a pessoa. Eu não consigo L ler nada. Ferrarese está dizendo que é hétero de centro-esquerda, mas odeia. Ah, odeia coentro, achei que era odeia centro. Direita e esquerda não serve a bagagem patrimonialista, colonial, escravocrata. Não sei, não boiei. Mas desculpa, Deco, continua então. Não, Eu achei não, que não. tinha uma Não, pessoa aí para entrar. eu acho que esses encontros podem servir também para a gente começar a falar de. Não quero ser professoral nem nada, porque também nem sei tanto assim, mas acho que precisamos discutir conceitos, né? E entender os conceitos e aí discutir esses conceitos. Eu acho que pode ser um serviço também que a gente presta, né? Então, o que é ser de direita no Brasil hoje em dia? Quais são as bandeiras que são defendidas por um partido que é tradicionalmente de direita? A mesma coisa com a esquerda. O que é ser de esquerda no Brasil? O que isso significa? Né? O que é democracia? O que é comunismo? Né? O que é nazismo? Vamos começar por aí, então, por causa de hoje. Olha, tem uma gay que é bem de esquerda. Topa participar? Ex-Gomex. Ex-Gomex, se é bem de esquerda, já vai dentro. Hoje, a gente tem que falar sobre o que foi falado pelo Monark, que foi para quem não viu, é bom se informar. O cara tem um podcast, eu nem acompanho, chama Flow, tinha, né? Derrubaram. Flow, não é Flow que chama o podcast do menino? Que tinha, né? Que foi derrubado. Que no meio do podcast o menino resolveu dizer assim, eu acho que deveria. Alguém perguntou, acho que do cara que fazia apologia do nazismo e negava o Holocausto, foi condenado na Alemanha por causa disso, e agora está abrigado no Brasil, em Santa Catarina. E aí começaram a discutir isso, que não sei o que pode aceitar, não pode aceitar. E esse monarca falou assim: eu acho que é contra judeu. A Tabata Amaral falou: bicho, segura a tua onda, porque assim não existe permitir que se crie um partido que é contra a existência de outros seres humanos. Então, falar sobre o que aconteceu hoje, falar sobre nazismo, o que é nazismo, eu acho que não tem como a gente fugir, não é, Deco, Jobson? Acho apropriado podia, né? Não começaria uma exploração de vertentes com esse, né? Eu começaria com conceitos mais básicos. Mas isso não é uma mas hoje, masterclass, isso é um não, bate-papo. sim. Mas hoje, como aconteceu isso, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Foi uma aberração, né? Uma loucura, um crime, inclusive, porque não se pode, não é permitido que isso aconteça no Brasil. Tem lei que proíbe contra isso. O direito de se expressar, né? Ele tem, tem limites. Não é qualquer coisa que você quer, você pode propagar, você pode. Não pode. Então o que aconteceu hoje lá não sei se foi hoje, foi gravação, hoje foi ao vivo hoje. Eu só vi depois da reportagem. Foi Muito ontem. interessante. Foi ontem, na Né? verdade. Então, eu não sei, eu só vi o trechinho também, então eu tenho o contexto para mim, eu não tenho todo, porque eu só vi um pedacinho. Mas não, você não pode advogar que pela a formação de um partido nazista no Brasil, porque isso é proibido por lei. Não tem como. Então, isso não pode. Então, isso o direito de se expressar, a liberdade de expressão tem limite. Ela não é um direito absoluto, não é, ela tem então Então é isso. O que aconteceu hoje foi uma grave passar dessa linha, né? Ele passou da linha de uma forma grave. Então somente
advogando para a criação de um partido nazista, como empoderando aqueles que têm sentimentos anti-judeus, que eles também têm direito de ter esse sentimento, o que também é crime. Então, é uma loucura. Mas sentimento a gente não controla, o que a gente controla é a ação. Então, começar pelo verbo, né? Você não pode propagar o ódio. Sentir a gente não tem como controlar o que a pessoa sente. Não tem, não pode se expressar, né, dessa maneira, né? Nem incentivar os outros a ter esse tipo de sentimento ou ter esse tipo de atitude. Então, o que eu achei hoje foi que essa pessoa que tinha um microfone na mão, com milhões de seguidores, e essas pessoas precisam ser mais cautelosas. Então, quem tem um poder de influência tem uma responsabilidade, né? Ele não tem carta branca para falar qualquer coisa. E aquilo que se fala precisa ser responsabilizado. A gente não tem isso em muitas esferas, né? O que é um problema para o Brasil. Mas o que ele fez hoje foi inaceitável em todos os níveis. Jobson? Vamos lá. A fala eu acho que é cheia de problemática, né? E tanto é que as consequências estão aí mostrando que de fato é. Mas eu quero elencar 2 pontos. Primeiro, que eu já acho que tem partido demais no Brasil e defende a cláusula de barreira. Então, quando uma pessoa começa um assunto defendendo criação de mais partidos, eu já não gosto, entendeu? Não sei nem se é um partido insano. Eu só, tipo assim, mais um partido, aí você já tá louco. Não, falei, não, se quiser ver aí, junta aí o que é que já tem, entendeu? Por isso, sou a favor da federação partidária que vai trabalhar essa parte aí, tem a cláusula de barreira que vai dificultar, porque tem muitos partidos e muitos fisiológicos, muitos de aluguel, que só servem ali para negociatas e tudo mais, e de fato não defendem nada, entendeu? Eu aprendi no jantar com o Jobson o que quer dizer fisiológico. A gente ouve muito nos jornais, a parte fisiológica, não sei o que. Eu falei, gente, fisiológico para mim é cocô e xixi. Falaram, pois é, partido que atua conforme a necessidade. Então, assim, sim. Você me dá um negócio que eu te dou outro negócio. Você é um político fisiológico. Acertei, Jobson? Acertei. Essa é a interpretação que eu uso, que é mais simples, que dá para todo mundo entender. Que eu gosto de tratar a política, que a política é chata, gente. Então, eu gosto de popularizar a política, que as pessoas elas têm que ter acesso à política, entendeu? Porque tem político que prefere que as pessoas vivam um pouco nessa ignorância e não se interessem pela política, entendeu? Eu acho que não, as pessoas têm que entender, por isso que eu faço às vezes com humor, até com aquela um pouquinho de acidez, porque chama a atenção e as pessoas vão compreender o que de fato é a política. Mas continuando o assunto, primeiro a questão que criação de partido para mim não tem nem porquê. E aí vem a questão propriamente, né, do fato que está defendendo o nazismo. Das pessoas terem o direito de serem idiotas. Eu defendo que a pessoa seja idiota, inclusive quem estava falando sobre isso. Ser idiota pode ser, não pode ser assassino. Pois é, não houve nenhuma censura para ele. Tanto é que ele falou que ele queria falar. Mas aí as pessoas estão querendo elevar a questão da liberdade para o que ela não existe. Enquanto liberal, defendo a liberdade, sim, de expressão, defendo a liberdade das pessoas, mas toda liberdade tem que ter responsabilidade. Porque aí eu vou defender injúria racial, eu vou defender calúnia e difamação, porque a liberdade vai ser restrita. Não, gente. Entendeu? E a lei brasileira, ela é bem clara quanto à apologia ao nazismo. Então, quando a pessoa assume o risco de usar a sua liberdade contra si, porque foi usada contra ele, então as consequências vão surgindo. O próprio mercado ele vai entender que aquilo não é bom e começam então os patrocinadores a fugirem, a quebrarem contratos. E o próximo passo são as consequências que eu vi ainda há pouco, que a Procuradoria-Geral da República vai entrar com a representação, começou a investigação sobre essa fala dele, que pode aí acabar num processo criminal
não só a ele, né? Mas também ao deputado Kim, que foi totalmente O Kim, como é que é o nome do Kataguiri? isso. Ele, Também ele falou. é, mas ao contrário do, do Monark, né? O Kim tem um foro privilegiado, então ele pode acabar se safando de algum processo criminal, pelo menos por enquanto. Mas se for levar mesmo mais para frente, isso pode resultar em cassação de mandato, é todo um processo. O que é que a gente tem que entender, de fato, é que nós estamos em 2022 e certas falas não dá mais para a gente estar ensinando, a gente estar falando, gente, não dá mais para ser racista, não dá mais para reproduzir, defender o nazismo, não dá mais para você ser homofóbico, não dá mais para você ser transfóbico. Não, gente, eu não vou estar parando para ensinar sempre a pessoa que está errado, porque existe a internet, tem um Deus Google lá que você pode entrar e pode pesquisar sobre as questões. Tem filmes, tem livros. Se você não gosta de livros, você tem filmes, enfim. Tem vários podcasts que você pode ir trabalhando durante o dia, você pode ouvir. Então fica difícil a gente tentar relativizar ou tentar compreender algumas situações, algumas falas, como foi essa do Monark ontem. Uhum, uhum. Mas essas pessoas, esse tipo de pensamento, ele está aí. E mais do que isso, por exemplo, um dos motivos que eu quis criar esse podcast é que eu vejo as pessoas dizendo assim, eu parei de falar com pai e mãe, eu parei de falar com irmão, parei de falar com primo, parei de falar com amigo por causa de política. Eu concordo que não se pode tolerar o intolerante, né? Porque isso é perigoso. Não é porque eu não gosto de intolerante, é porque é perigoso, porque o intolerante ele mata mesmo, né? E é numa mesa em que senta, em que tem 10 pessoas e tem um nazista, tem 10 nazistas, porque você está tolerando uma pessoa que acha correto que se maltrate, que se assassine qualquer diferente, porque o nazismo não era só contra os judeus, era contra os gays, era contra os pretos, era contra os que tinham necessidades especiais, era contra comunistas, como eles diziam. Então, assim, era tinha uma época que era contra polonês, era contra qualquer coisa que eles achavam, dava na cabeça deles que era diferente. A começar pela loucura de se dizerem caucasianos, sendo que Cáucasos não tem nada a ver com gente branca, né? Se fosse caucasiano, era muito mais parecido com o Jobson do que comigo, né? Então, mas voltando aqui na história, eu comecei com isso, por exemplo, eu tenho primos que são bolsonaristas. E a gente se ama de paixão. E a gente tenta e faz a todo custo para a gente não se perder um do outro, porque a gente se ama, a gente se quer. Mas claro que política vira um tópico sensível. E aí, a uma certa altura, a gente acaba escolhendo não falar sobre política. Só que eu não acho saudável que não se fale. Porque, por exemplo, a gente está falando de nazismo e a gente tem aí o neonazismo e os neonazistas no Brasil são abertamente pró-Bolsonaro, e o Bolsonaro tem inúmeras falas e posturas que são que eu considero de um neonazista, para não me acusarem de calúnia, estou dizendo a minha opinião, é o que eu considero, porque eu não sou uma estudiosa para falar, mas para mim do que eu sei, do que eu acompanho, uma coisa homofóbica, uma coisa de dizer que morte de crianças é uma coisa, como é que ele falou? Insignificante, e que quando veio a Covid só vai morrer velho, então tudo bem. Tudo isso para mim é de neonazista, que é uma coisa de uma leitura deturpada de Darwin, e de que acredita numa raça superior, que acredita que os fortes ficam. As pessoas não sabem que no livro de Darwin a palavra mais mencionada é amor.
e jogam isso para fora, enfim, do mesmo jeito que fazem com a Bíblia, que pegam e leem do jeito que querem, né? Adaptam o que está escrito para o seu próprio idioma de compreensão. Todo mundo faz isso, eu faço também. Mas, e aí eu fiquei assim, eu falei, não, mas não pode ser, porque se eu tô achando que o bolsonarismo e o neonazismo são uma coisa só, e as pessoas falam, você está exagerando, porque olha os absurdos que o nazismo fez, e ele não fez nada perto disso. Hitler demorou 10, 15, quase 20 anos para fazer as loucuras que ele fez. Não foi da noite para o dia. E há muitas loucuras que estão acontecendo já no Brasil, num mandato de 4 anos que nem terminou. Está começando o 4º ano. Então é tudo muito rápido. Quem está sentindo na pele as loucuras acontecendo, está vendo que eles são muito rápidos em queimar a floresta, em espalhar que gay, se você aluga um apartamento para um gay, você está desvalorizando o imóvel, e outros absurdos do gênero, de dizer que tal pessoa preta pesava não sei quantas arrobas. Isso tudo é muito doido, de mandar queimar livro na Fundação Palmares. Então, de botar arma na mão de criança e achar bonito, achar normal, né? De dizer que uma mulher não merece ser estuprada, não vai ser estuprada porque não merece porque é feia. Isso tudo, para mim, é de uma alma de falta de empatia, que para mim é o cerne do nazismo, uma alma sociopata, psicopata, com falta de empatia, e que se acha superior e egóica, e que age nesse sentimento imaturo e insano, né? Se eu acho que esse é um grande perigo, se tem mais pessoas que acham isso um grande perigo, a gente pode se dar um luxo de não falar sobre isso só para não se desentender? Eu acho que não. Eu acho que isso pode ter acontecido lá atrás, quando surgiu o nazismo, e as pessoas simplesmente, vamos ignorar para não dar palco para essa gente, que é o que a gente fala hoje em dia às vezes também. Vamos não discutir para não ter problema. E quando viu, o bicho está grande, virou um monstro. A gente pode se dar o luxo de deixar? Eu não acho. Eu concordo com você. Eu acho que esse sentimento que a gente tem, eu não quero conversar sobre isso, eu não quero me estressar sobre isso. Eu acho que a divergência ou as divergências, elas têm que ser pontuadas, né? Eu acho que o diálogo, o debate, não o embate em si, o embate pode ser evitado, mas o debate é importante até para mostrar, desconstruir algumas falas daquelas pessoas, porque às vezes ela está falando uma mentira ali e ela acredita piamente que aquilo ali é verdade. Sim. E você vai lá e mostrar, não é bem assim, a situação não é essa. E às vezes quando a gente vai deixando para lá, a ideia chega ao cargo mais alto da República. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Até estava falando com você, né, pelo telefone, que tipo, a gente foi ignorando o Bolsonaro fazendo atrocidades, falando atrocidades no plenário da Câmara, ou em alguma comissão na Câmara, e daí ele foi ganhando espaço com essas bobagens, com essas coisas que ele falava, e ele foi subindo o tom e foi ganhando mais espaço, ganhou espaço na mídia, né, no CQC, Super Pop e tantos outros lugares. E a gente foi questionar, isso é um maluco. Era um menino maluquinho, ele não é nem menino nem maluquinho, ele é um cara É, muito louco. isso é uma coisa doida, isso não vai dar em nada, isso não vai conseguir o objetivo dele. Mas Ele aí achava, né? a gente viu que ele está redondamente enganado. Né? Então, eu acho que é muito perigoso quando a gente deixa algumas pessoas terem algumas atitudes sem retrucar, sem debater, sem pontuar as divergências, porque a gente pode estar criando um novo monstro. Eu acho isso também. Isso que o Jobson falou da verdade é tão importante, né? Onde buscar a verdade? Eu acho que para qualquer comunicação e até para uma democracia funcionar, a gente precisa entender os fatos. Entender. E todo mundo pode ter uma opinião, claro. Você pode ter uma opinião, mas você não tem direito a seus próprios fatos. Os fatos são únicos. Então, quando você parte para uma conversa onde o outro
né? Então, e isso também é uma coisa que é muito importante para mim, como a gente puxar essas pessoas, né, das trevas, de uma cegueira ou de uma enfim, de uma realidade alternativa e trazer para o fato. A matemática é isso, fato é isso, a história é isso, né? E para mim é sempre muito difícil quando eu converso com alguém que usa um set de fatos outros, alternativos. Então, uma coisa que eu queria deixar até aqui para a gente conversar e como a gente promove que as pessoas procurem entender, procurem se informar. Por quê? As próprias instituições que deveriam nos fornecer as informações foram questionadas e estão manchadas, né? Então você não pode citar um jornal porque o seu interlocutor vai dizer, não, esse jornal é um jornal de esquerda. Então, as fontes para a população, elas estão inseguras, né? Elas não são válidas. Isso mina a fábrica da sociedade, né? Porque se eu tenho um set de verdades, você tem outra, a gente não consegue discutir, a gente não consegue achar um caminho para uma comunicação. Então, isso da procura pela verdade, né? Para mim é um assunto importante que a gente poderia também discutir. O estímulo a ter escuta. Esse é um dos principais motivos que eu quis fazer esse bate-papo semanal com a gente aqui, porque, assim, eu estava vendo um seriado do Netflix chamado The Human Mind Explained, Brainwashed. Então, é a mente humana explicada e o episódio era lavagem cerebral. E aí você tem vários personagens, tá na Netflix, tem vários personagens ali, pessoas de verdade, que sofreram uma lavagem cerebral, cada um a seu modo. Uma virou skinhead, o outro participou de uma seita não sei o quê, o outro foi fazer não sei o que lá, e saíram desse lugar. E eles contam por que eles entraram e como é que eles saíram. Todos contam que eles entraram não através da lógica. Entraram porque estavam em um lugar de tamanho medo instintivo que eles não estavam mais pensando. Eles estavam simplesmente reagindo desesperados e querendo se segurar no primeiro bote salva-vidas que falou: eu salvo você. Eu sou o Messias. Que é o que a gente viu acontecer aqui também. Parte real, parte inflada, quando teve a queda do PT. Né? Então, por isso, assim, eu apoiei o impeachment da Dilma. Ainda não fui convencida de que isso foi errado. Deco é contra, ele discorda completamente. Mas eu, de forma nenhuma, tinha noção de que eu estava arando o terreno, como as pessoas, pelo menos, me acusam, e eu vejo que, de uma certa maneira, realmente ajudou, para um monstro como esse que está aí agora. E aí eu lembro do Deco falando assim, se você quebra as regras, depois como é que você faz, né? E o que estava acontecendo é que o discurso era, mas nós estamos correndo um perigo inigualável. A gente tem que dar um jeito, porque senão o Brasil vai ruir. Então, vale tudo, né? E aí, na hora que vale tudo, qualquer um, menos o PT, qualquer um é esse aí que está aí agora, né? Que já fizeram todos os estudos e mostraram que mais da metade das centenas de mortes pelo Covid teriam sido evitadas se ele tivesse agido de uma maneira sã, porque ele agiu como um megalômano insano, um cara aqui de hospício, né? E que continua aí. E aí como é que eles isso é como eles entraram, instintivamente foi brainwashed. Então, reagir por instinto vale tudo. Estou até, talvez, me colocando um pouco nisso aí, porque eu lembro que eu fui numa dessas passeatas, acreditando de tirar a Dilma, mas quando começaram a gritar, nossa, a bandeira jamais será vermelha, um alarmezinho dentro de mim fez assim, pera, isso aqui está indo para um outro lugar que não... Eu não sou comunista, mas eu também não entendo por que eu tenho que falar isso. Entendeu? Qual que é o problema? Uma hora você vai para um lado, outra hora você vai para o outro. Então eu fiquei, pera, né?
Então, nesse seriado, as pessoas entraram para uma parte... como é que você saiu de estar num movimento de lavagem cerebral? Todos disseram assim, eu saí porque eu encontrei um lugar que tinha algum acolhimento. Porque conforme eu ia ficando louca, diziam as pessoas, louca ou louca, todas as portas iam se fechando para mim. As únicas portas que se mantinham abertas eram as portas desse gueto de loucura, né? Então, a pessoa não quer mais escutar os outros porque ela não se sente escutada por ninguém. Uma que me chamou a atenção é essa que virou skinhead, e ela falou: o que me salvou é que a mãe do meu namorado, que não tinha uma cabeça de skinhead, ele foi pro exército, alguma coisa assim, e eu tive que ficar hospedada na casa dela. Ela pensava completamente diferente, mas ela me recebeu com todo o amor do mundo. E aí, aos poucos, no dia a dia, eu fui me dando conta de como eu estava louca. Então, eu respondendo ao Deco, eu acho que o caminho para a gente começar a tirar as pessoas de não querer ver a verdade, porque eu tenho alguns primos meus, dizem assim, eu não leio mais jornal, não vejo mais TV, porque eu não sei mais onde está a verdade. E aí é uma doideira, né? Porque você pode até desconfiar que essa não é verdade, que é alguma manipulação, mas se você para de buscar a verdade, fudeu, né? Fudeu. Jobson está querendo falar alguma coisa? Eu só estou tentando aqui, que eu vi uma pergunta. Eu vou. Me perguntaram aqui diretamente se o Bolsonaro era obra do Lula. Uhum. Né? Tem gente que gosta de começar as coisas com polêmica, né? Uhum. E eu respondo fielmente, claramente, que também. Uhum. O Bolsonaro ele também é uma obra do Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro e o PT, eles sempre caminharam juntos. Entendeu? Eles foram contra, do outro, né? Foram contra. Não, estou falando lá da vida do Bolsonaro. O Bolsonaro passou 28 anos na Câmara dos Deputados, não apresentou, só apresentou só 2 projetos, só conseguiu aprovar 2 projetos em 28 anos, mas também era um deputado improdutivo. Mas quando era para essas pautas mais à esquerda radical, ele estava lá junto com eles. Ele mudou para a extrema-direita porque ele é a pessoa que não teve espaço na extrema-esquerda. Então tem gente que é assim, tem gente que não tem espaço na extrema-direita, vai para a extrema-esquerda, tem gente que não tem espaço na extrema-esquerda. E que é a história igualzinha do Hitler, você sabe, né? No seriado Hitler Circle Vivo, é exatamente isso. A teoria da ferradura é essa mesmo. Eles se encontram, eles têm muitas coisas. Então você vê, tipo, o PCO, eles dá muito bem com o bolsonarista, apesar de ser um partido de extrema esquerda e que defende o Lula, né? Vota no Lula. Mas eu quero só explicar a questão de que o Lula também é parte disso. O Bolsonaro ele fez parte da base do PT. Quando o Lula era presidente, o Bolsonaro estava lá na base do PT. O Bolsonaro fez campanha para o PT até ele achar que já estava na hora dele ser presidente, até alguém chegar na cabeça dele e mostrar que você tem um caminho aqui a seguir e pode usar a estratégia e talvez você chegue lá. E isso não é desonestidade. Porque também não foi só o Lula e o PT quem é responsável pelo Bolsonaro. O sistema político todo é responsável pelo Bolsonaro. O Centrão é responsável pelo Bolsonaro. Não só agora por dar sustentação ao seu governo, mas porque desde lá esse fisiologismo político foi nutrindo na sociedade uma questão de que a política não presta. Então, se a política não presta, nenhum político presta. Chega um doido lá falando que vai mudar tudo que tá aí, então eu vou embarcar nessa aí. Entendeu? Então, o Bolsonaro é responsabilidade de várias pessoas, incluindo até do próprio PSDB. E eu sempre falo isso. Apesar que em 2014 o Aécio recusou... Deixa eu só terminar, Deco, para não deixar solto o raciocínio. Apesar que em 2014 o Aécio recusou o Bolsonaro como vice,
que o Bolsonaro tentou ser vice do Aécio e recusou, mas quando teve alguma pauta que convergia, né, depois no Congresso e tudo mais, caminhou junto. Como no impeachment da Dilma, por exemplo. Eu fui a favor do impeachment, sou a favor do impeachment, não me arrependo do impeachment, não acho que o impeachment é golpe, e muito menos acho que o impeachment é a causa final do Bolsonaro. Não acho que tiraram a Dilma para vir o Bolsonaro. Até porque até o próprio PT ajudou a derrubar a presidente Dilma. Entendeu? Porque o impeachment foi algo que foi bom até para o partido. Eles tinham na cabeça que poderia voltar o Lula como salvador da pátria em 2018. Entendeu? O governo Dilma estava uma desgraça, o governo Dilma estava muito, muito ruim, não tinha nenhuma salvação. O Temer ia fazer o mandato tampão, mas ninguém contava que ia nascer na sociedade um movimento que poderia atrapalhar esse pensamento de algumas pessoas, porque os políticos têm que pararem de achar que gabinete, salinha reservada é quem define o país. Aí perde o timing, perde como eu posso dizer, perde a conexão com o povo, e aí o povo vai e comete algumas loucuras, como foi essa eleição do Bolsonaro. Diga, Deco. Não, acho perigoso falar, e me desculpe a honestidade, mas falar que Lula criou Bolsonaro. Acho perigoso, mesmo depois de você falar que todos criaram Bolsonaro. Acho perigoso começar com a frase. Mas eu não falei criou, falei faz parte disso. Porque ele faz. Mas como todos nós. Como todos nós. Não. Né? Então, você falar que o Bolsonaro fez parte da base do governo Lula, sim, mas e daí? Como todo deputado de Centrão, fisiologista, ele ia para onde ele se sentia mais recompensado. Não acho que não acho que isso fez ele, ou isso, não concordo. Todos têm seus defeitos e tudo, mas não concordo com criar uma narrativa onde a responsabilidade para a tragédia que vivemos hoje veio de Lula, que eu não consigo enxergar a conexão, na minha opinião. Sim, mas, papos divergentes, mostra como você vê. Na minha opinião. Acho que enfim, o impeachment foi muito doloroso para o país. Acho que quando as pessoas falam golpe, foi os argumentos usados para prosseguir com o impeachment, esses eram argumentos fracos e às vezes, né, comparado com o que o Bolsonaro fez no governo dele, é ínfimo comparado. Então, quando as pessoas falam golpe, eu acho que é muito mais nesse sentido de usar argumentos fracos para tirar alguém que não estavam contente com o governo, né? E o mecanismo para isso é o voto, não é impeachment, né, dessa maneira. E criou uma situação de onde tudo pode no Brasil. Né? Então, deixa só uma parte, se permite só uma parte. Claro, tudo. Não. O impeachment, ele é o constitucional. Claro que é, sim, claro. E o crime de responsabilidade está previsto lá no artigo 85 do impeachment. Claro então, tirar presidente não é só no voto. Uhum. Então, dá essa falsa sensação de que não se pode fazer o impeachment porque não gosta da presidente. Não, eu concordo que o impeachment é um processo político. Isso aí eu concordo totalmente. Sim. Entendeu? Que a Dilma perdeu o apoio da sociedade, a Dilma não tinha nem 10% de popularidade. Que presidente governa dessa maneira? Aí vai deixar o país sangrar até a próxima eleição? Esse foi o meu ponto de vista. Por isso o que a gente pode ver também é os motivos para isso. Né? O que foi feito para que a Dilma chegasse a esse ponto. E muita coisa vem da oposição do Aécio na época. E o que o PSDB fez para impedir... Não, primeiro a incompetência da Dilma, o estelionato eleitoral da Dilma. A Dilma cometeu estelionato eleitoral. Só não foi caçada no TSE a chapa Dilma e Temer porque o Gilmar Mendes deu voto que desempatou.
Mas lá, o crime eleitoral que cometeu, o estelionato eleitoral que foi cometido Foi, pela foi, chapa Dilma foi e Temer. ela foi condenada a crime eleitoral? Não foi condenada, Então, porque então não o pode Gilmar se Mendes... alegar isso. Se não foi alegar, se não, 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 foi qualquer, alegado. não, Cometeu não, se estelionato não, eleitoral. Mas o se impeachment não não foi por foi, causa disso. se eu sei que não foi, mas se você não pode alegar que ela cometeu um crime eleitoral quando ela foi julgada e não foi condenada. Ué, Então é mas eu isso. disse que ela cometeu. Se ela não foi Não, condenada, é outra história. não. Ela foi julgada e não cometeu. Vocês alegaram que aconteceu isso, mas foi julgada. E foi julgada e não cometeu. Foi declarada inocente. Então, usar isso, ela cometeu o crime eleitoral, não é Você uma acha que verdade. Bolsonaro cometeu crime eleitoral quando falou que houve fraude na eleição? Acho. Então, por que ele foi Mas, inocentado pelo mas, TSE? mas ele não foi julgado ainda. Foi. Já foi dado da corregedoria, não vai para frente. Não, E a olha que corregedoria foi. A Dilma ainda teve votação em plenário. O que é justo. O que Que é o Bolsonaro bacana. nem vai ter. Não vai ter porque ele aparelhou o sistema onde as coisas não conseguem seguir em frente. Então, é um caso bem diferente. Um caso, uma pessoa é inocentada de algo que foi alegado, ok? Ela tem direito a ser julgada ou não. Outro caso é cometer crimes horrorosos e não vai em frente porque aparelhou um sistema de uma forma a ser blindado. Então, são coisas distintas. Eu concordo com você que no segundo governo de Dilma, a situação política se tornou muito difícil para ela. Né? Muito difícil. O que eu gostaria também que as pessoas entendessem é o contexto e quem causou isso. Porque algo causou o primeiro mandato da Dilma não foi horroroso. Inclusive, o primeiro mandato da Dilma foi infinitamente melhor do que o governo Bolsonaro. Então, Mas por ainda não que que... precisa muito. Eu também faria um governo infinitamente melhor. E eu não entendo Eu nada. também. E Não é porque Bolsonaro desceu o sarrafo que os outros governos são uma maravilha, não. Porque até o Porque Collor senão fez melhor. o próximo que vem pode fazer qualquer bobagem que já está no eu, lucro. eu sinceramente acho que quem ocupa um cargo dessa importância tem que ter uma fibra moral um norte de retidão que é maior do que todos nós. Né? E não vejo isso acontecer nesse governo. E Então nenhum dos últimos, né? Nem nesse, nem nos anteriores. não vejo assim também, não. Não vejo, não. Eu vejo. O que eu vejo é uma glorificação de uma mediocridade sem comparação, né? Ah, isso é verdade. Eu vejo pessoas extraordinárias que chegaram a posições extraordinárias e acho incrível. Mas eu vejo uma meritocracia ao contrário, né? Que é pior. Mas você lembra, Elevado. Deco, você lembra? De novo, eu votei no Lula vou fazer um rewind aqui de votos. Eu lembro de eu fazendo impeachment do Collor. Eu lembro, não lembro se eu já votava em época de Fernando Henrique, mas eu lembro que eu lembro a atmosfera, a gente gostando dele. Eu lembro que eu fui cara pintada para pedir o impeachment do Collor. Votei no Lula na vez que ele foi eleito para o primeiro mandato. Votei nele de novo para o segundo mandato, porque o primeiro mandato eu gostei muito. Daí eu votei na Dilma porque eu achei que ia ser diferente do Lula. E daí eu fiquei chateada com ela. E daí eu fui votar no Aécio quando eu estava competindo com ela. E conforme não só coisas de jornal, mas coisas que eu encontrava no dia a dia, esbarrava com pessoas que me traziam informações que me deixavam muito impressionada, isso eu posso até dizer depois numa outra live. Por conta disso eu fui e pedi o impeachment da Dilma. Mas por que eu estou falando tudo isso? Você lembra, eu lembro disso no segundo mandato do Lula, especialmente, que já estava me pegando, que o pessoal até está comentando aqui. Porque o Bolsonaro realmente tem um discurso de ódio descarado, é descarado. Mas na época do Lula,
tinha também uma coisa, você está falando do culto à mediocridade, que eu concordo que impera nesse governo, é o que mais há é o culto à mediocridade. Eu falo que sempre que eu vejo um pronunciamento oficial da presidência da República ou de um dos filhos deles, eu acho que o país foi sequestrado por um boteco da Barra da Tijuca e os bêbados estão governando o país. Porque quando eles falam de cultura, então, que eles usam o Rambo de exemplo, acabou. Mas, enfim, eu lembro na época o Lula falando, meio assim, olha só, eu sou analfabeto e virei presidente da República, como se isso fosse uma coisa boa. Eu não leio nada e você não precisa ler nada para não ser, como se isso fosse uma coisa boa. E eu lembro também de discursos assim dele muito cheios de não sei o quê, porque os O ricos, nós porque contra não sei o eles. quê, é o nós contra eles. Então, nesse O PT sentido, alimentou isso o tempo inteiro. nesse sentido, eu concordo com o Jobson que eles araram o terreno para gente que quer mostrar ódio vindo na posição contrária, fala assim, se eles podem falar assim, eu posso falar assim também. E eu não gosto que fale assim de mim. E o que é isso? É legal, então se quem não lê nada é legal, falar que ser ignorante é legal, então eu também quero ser ignorante. Então eu vou agora bradar o quanto eu sou ignorante, mas que também eu quero... eu acho que teve isso lá também. Eu não tiro essa culpa. Acho que eles são diferentes, porque eu não vejo o Lula como um psicopata. Eu não vejo o Lula sentindo prazer em ver o outro sofrer. Não vejo. Vejo isso no Bolsonaro. Mas eu acho que ele plantou sementes e que ele não sabia o que ia brotar. Eu acho que é muito de Tá. interpretação também, né? Porque eu super enxergo alguém querendo dar um exemplo para uma massa desiludida e dizer, eu consegui, você consegue também. Né? Mas é que não foi bem dada, né? Se houve essa leitura toda, ele é o presidente da República, tem que comunicar bem, tem que chegar para todo mundo dessa maneira, né? E ele era um grande comunicador, na verdade. Ele Ele realmente mas aí ele errou, eu conseguia acho. eu sinceramente não enxergo dessa maneira como você enxerga. Eu vejo uma tentativa até bem sucedida e muitas vezes de A do inspirar Bolsonaro também pessoas. é bem-sucedida, só para a gente deixar as coisas claras aqui. Super bem sucedida, super bem sucedida. Pois é, mas não é porque Eu vejo pro mas mal. assim, é porque está parecendo que você está defendendo porque é uma pessoa que você gosta. A gente não está falando aqui se é Lula, se é Bolsonaro, está falando do discurso, o discurso de ranço, de raiva, de Mas ódio, a gente está dignificando. esse fomento, entendeu? Porque, por exemplo, para o PT, o José Serra era fascista, Geraldo Alckmin era nazista, a Marina ia tirar a comida dos brasileiros. Isso não é discurso de ódio? Olha, eu sou do Nordeste. Sabe o que acontecia nas eleições presidenciais no Nordeste? O PT pagava carro de som para dizer que se o outro candidato ganhasse, ia acabar com o Bolsa Família. Isso nas comunidades do interior. Isso não é discurso de ódio? Ou você acha que, como é do PT, é relevado? Ou como agora o Bolsonaro está aí, baixou o sarrafo, então tudo bem, pode esquecer. Não é assim que funciona. Olha, política não é questão de interpretação, política é uma ciência. O que eu acho muito é que todos cometem erros e todos cometem excessos. Eu não tenho nenhuma... não sou poliana em achar que existe uma... Enfim, eu acho que culturalmente o brasileiro ele lança mão subterfúgios para conseguir os seus objetivos, né? E vejo isso acontecendo com todos os partidos, né? Acho uma loucura. Acho que todos fazem, tá? Acho que todos. E se todos fazem, eu tiro isso da minha avaliação. E aí eu vejo o que sobra, né? Então, mas eu sei que isso é uma posição muito pessoal minha, né? Não é que eu olho para o outro lado. Eu entendo que esse tipo de ação existe nesse ecossistema político brasileiro. Aí eu tiro isso da equação, porque eu vou avaliar outras coisas, porque isso causa ruído, né? Então isso causa ruído que não vai deixar eu prestar atenção nas outras coisas. Então,
Mas isso acredito também que é uma coisa muito pessoal minha, de como eu vejo o mundo. O pessoal está falando aqui nos comentários que o próprio PSDB falou que não ia deixar Dilma governar. Isso eu Também ouvia tá muito. errado, errou também. Eu Errou via muito. também. E era isso que eu falo do contexto, né? O que aconteceu do primeiro para o segundo mandato da Dilma, que as coisas desandaram de uma maneira gritante, né? O que estava sendo alimentado na mídia, que também manipula, né? Para esse fim. Né? É isso, de olhar para as coisas e avaliar. Isso também aconteceu. Quem tem parte da culpa também? Vamos distribuir essa culpa aí. Não, eu acho Mas eu que distribuí a culpa, só para deixar. Eu fiz uma linha cronológica de quando se começou. É porque a gente tem que entender, como eu falei, política não é questão de interpretação, política é uma ciência, a gente vai compondo certos pontos. Eu trouxe lá desde o início da questão impeachment de Collor, eu falei da questão do contra o plano real, que o PT junto com o Bolsonaro foram contra o plano real. Caminharam juntos, até o momento que eles resolveram romper. Quando não estava. Porque enquanto o Bolsonaro nunca deixou de ser fascista, nunca deixou de ser homofóbico, que tem processo desde 2010, mas enquanto isso não virou um problema político para o PT, tá tudo bem. Entendeu? É isso que eu estou falando. E eu disse, Ademais, não foi só o Lula e o PT. O Centrão também fomentou isso e dá sustentação ao Bolsonaro até hoje. Entendeu? O PSDB também errou quando o Aécio convergiu em algumas pautas. Só que a gente tem que dizer, cada um tem que pegar a sua partezinha aqui, fazer eu acho autocrítica, importante. fazer autocrítica E o que você falou e no não ficar início é jogando tão para o outro. perfeito. O que você falou no E início é do tão Lula e do perfeito. PT também, é isso que eu acho, assim, todos têm a sua parte, agora o Lula e o PT também teve sua participação, senão fica parecendo que eles foram uns anjinhos que passaram, mesmo que falasse, todos fazem, então vou tirar isso do coisa, mas se a gente tira isso só quando tá falando do PT... Não. Não. O que eu acho que o Jobson falou uma coisa no início que eu super concordo, né? Essa quantidade de partidos atrapalha. Então, e assim, não é porque alguém fez algo errado em um partido que o partido também precisa ser excluído do processo político. Eu vejo nos Concordo Estados também. Unidos, que é uma democracia que a gente né, imita muita coisa, tenta imitar muita coisa que foi copiada, e teve o escândalo do Watergate, que derrubou o Nixon, e foi um grande problema no Partido Republicano. Não é por causa disso que o Partido Republicano desapareceu ou deixou de ser relevante. Inclusive, o último presidente anterior a esse era do Partido Republicano. Então, acho que as pessoas que fazem coisas erradas precisam pagar, responder pelos seus atos. Tá? Acho que a responsabilidade precisa ser dada assim a quem fez errado tem que fazer. E acho também que a gente não pode olhar para trás e achar que foi tudo uma beleza e uma maravilha, porque não foi, né? Agora, eu coloco numa balança e vejo o positivo e o negativo e boto na balança. Se aquilo foi melhor para uma população mais necessitada, se foi melhor para uma grande parte das massas, eu vou olhar com muito carinho, né? Colocando o positivo e o negativo junto, porque eles andam juntos, né? E a nossa política aqui no Brasil deixa isso, tem espaço para isso. Uma das coisas que eu acho mais importante no discurso político brasileiro é o voto distrital, para a gente começar a responsabilizar as pessoas das coisas. Falta responsabilidade, né? Isso que a gente está também falando aqui permeia uma falta de, em inglês, accountability, né? Alguém ser responsável por aquilo que faz. Não tem muito isso aqui no Brasil. Não tem. Então, um deputado que eu votei em São Paulo, ele representa, né? Não me representam na minha região geográfica. Eu não consigo fazer com que ele se responsabilize por... Não consigo. E talvez uma representatividade dessa maneira possa melhorar um pouco esse desconexo que existe entre depois que você elege a pessoa, ele não te representa mais ou tem pouca ligação com você. Né? Então, é algo que depois em outras conversas Legal. a gente pode falar um pouco. Adoraria ouvir o que o Jobson tem falado.
sobre A gente esse tá tipo de... terminando o horário, mas acho que a gente foi bem bacana. Mas foi bom. Eu acho que a gente pode fazer um outro para debater sobre a reforma política, porque aí entra essa questão do voto distrital. Eu prefiro o voto distrital misto, porque eu defendo o sistema de transição política. No Brasil, nada funciona chegando, vai ser assim. Uhum, Não, eu acho que a gente tem que uhum, fazer sempre. Somos uma democracia adolescente, mimada e uhum. frágil, E né? frágil. Então, eu acho que a gente, para fazer algumas mudanças, sempre tem que ter uma transição, uma política transitória. Então, eu acho que é por Concordo aí. com você. Concordo com tudo que você falou agora aí. Tudo. Mimados. E adicionaria que culturalmente é algo que a gente tem muito a, a evoluir como sociedade, né? Nesse tipo de como lidar com a política, né? A gente Sim, tipo, perdeu por esse exemplo, desde nos português. Estados Unidos, desde pequenininho, você tá no prézinho e já tá competindo para ser representante de turma. Não somente isso, Aqui, mas tem né? aulas de civics, né? De civics. Você tem aula onde você aprende o seu sistema de governo, aprende o que é um vereador, aprende o que é um deputado, entende como as leis são feitas. Então, aqui nada disso é Eu ensinado. confesso, eu não entendo nada. Eu vou aprendendo aos É. pouquinhos, assim. Aí vou tentando colar em gente que me passa uma vibe bacana. Independente se é de esquerda, de direita ou de centro. Então eu vou me Uhum. colando ali no Deco, eu vou me colando ali no Jobson, eu vou me colando em outras pessoas que eu falo assim, eu senti firmeza nessa pessoa. Entendeu? Eu acho lindo e eu adoraria que mais pessoas começassem a se interessar por política. Quem sabe isso é um caminho para a gente evoluir, né? Se a gente se interessa, a gente quer mais informação, quer entender mais, e a gente começa a fazer escolhas melhores, né? Acho tão importante isso. Eu acho que é um caminho, né? É como eu falei lá no início, a política é muito chata. Se a gente não popularizar esse discurso, ele não alcança as pessoas. E se não Eu acho alcança as fascinante, eu não pessoas... acho chato, não. Não acho chato, Não, não. mas é porque a É que, gente gosta. é que É agora diferente. tem um peso Aí tem que fazer negativo outros na nossa gostarem sociedade. também. Tem que fazer outros gostarem. Agora tem um peso negativo, né? Você, hoje em dia, por milhões de exemplos que a gente teve, a gente olha para a política com um gosto amargo na boca, né? Então, quem sabe a gente consegue limpar um pouco disso e aí fazer com que as pessoas se interessem mais, porque é fascinante. É o nosso dia a dia. O que a gente está fazendo aqui é política. Eu estou tentando convencer o Jobson está tentando convencer, a Alessandra está querendo inspirar muita gente a se interessar. Tudo isso é política, né? Vamos promover mais ações assim para que as pessoas se inspirem, né? E se informem Sim. mais. O nosso corpo é político. Uhum. Eu sempre falo isso. Somos nós que somos da comunidade LGBT, né? A nossa existência e resistência é política. Então, tudo na nossa vida é política. A gente dorme, a gente consegue dormir, é uma política, entendeu? Porque se não tivesse uma política pública que resguardasse os nossos direitos civis, a gente poderia estar preso, um pau de arara, Uhum, uhum. entendeu? Então, tudo para mim é política. Sim, e não é Concordo. porque se tem alguma coisa acontecendo e você não está se colocando, você não está em cima do muro, você está apoiando, porque quem não se coloca permite que aconteça. Então, mais uma vez, eu acho que se a gente está diante de algo que a gente considera assustador, não podemos nos dar o direito de nos calarmos, né? Porque pior do que o barulho dos maus é o silêncio dos bons, né? Elegância também tem limite. Quer dizer, você pode ser elegante, mas agir com elegância. Não dá para falar assim, vou ficar quieto porque é elegante para não. Não. Arruma um jeito chique, mas se coloca, amor. Só para, nesse assunto também, eu também não acho que as pessoas têm que se posicionar sobre tudo. Se não sabe, vai Uhum. estudar, vai ler, acompanhar quem Ah, sabe, que é melhor do que sim. se posicionar e acabar fazendo igual o monarca falando merda, né? Então, Eu tô aqui escutando e. Ah, era só isso? Tá bom. Não, não é de se posicionar sobre tudo. É tipo assim, eu tô vendo, eu sei que tá errado, mas eu não vou falar nada. Tipo marido, briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete a colher para ele não meter a porrada nela.
E vice-versa, porque também tem homem que apanha. Sim. Isso é outro, eu vejo muito Netflix, propaganda gratuita. Tem um documentário no Netflix também, não lembro agora como é, que tem uma comunidade nos Estados Unidos de homem que apanhava de mulher. É Ah, que maravilha, interessante não vi também. esse não, gostei. Que maravilha ter uma comunidade dessa. Que é isso, gente? Não, porque... A pessoa pega uma fala dessa sua, tira do contexto, você tá lascado, entendeu? Sou cancelado. Serei Tá cancelado. Não, mas é que o ser humano é tão diverso e a gente, né, tem tantos... enfim, tudo que é diferente assim me interessa também. Então eu vou procurar esse documentário para entender o que está acontecendo nessa comunidade e aí poder me posicionar de uma forma correta. E aí, só para encerrar, assumidamente, porque claro que foi colocado no começo, foi colocado no meio, mas eu vou assumir aqui. Me assusta muito a semelhança entre a postura bolsonarista e o neonazismo. Me assusta muito. Então, assim, eu hoje mesmo tive uma troca de mensagens com um primo meu, em que eu fui contar desse negócio que aconteceu hoje, compartilhei uma matéria da Isto É, que conta de uma carta que o Bolsonaro mandou para um jornal neonazista agradecendo o apoio, e a resposta do meu primo foi: a Isto É não vale nada, esse cara que está associando o Bolsonaro, ele é inimigo do Bolsonaro, então é sempre de descreditar a fonte. Então, se tiver algum bolsonarista aqui assistindo e que ainda tenha essa possibilidade, minha única sugestão, solicitação é que se abra à escuta. Porque se todo mundo que discorda, todo mundo que não concorda com o Bolsonaro não vale nada, só ele vale, cuidado, porque amanhã ou depois se você discordar de alguma coisa, você também não vale nada. Então, assim, se todos os mensageiros estão errados, tem alguma coisa estranha aí no ar. Então, só abrir um pouco a escuta. Pode ser realmente que mentiras sejam contadas. A gente está na era da fake news. Mas vai pesquisar mais a fundo, em vez de partir do princípio de que se é sobre o cara que você acha bacana, não é verdade. Pesquisar, né? Corretamente. Ó, Deco, Jobson, muito, 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 muito obrigada. Aprendi um monte com vocês. Li um monte de gente bacana comentando aqui também, concordando, discordando, com veemência, com tranquilidade, de todos os gêneros, mas todos com muita civilidade, porque bater papo sobre política civilizadamente, além de possível, é necessário, certo? Certo. Um beijo muito grande no Certíssimo. coração de vocês dois e de todos os internautas que participaram. Até semana que vem. E acho que deu mó pé a gente aqui. Vamos repetir, sim, Jobson, aceito o convite da gente repetir o trio semana que vem. Quem sabe com o internauta daí participando. Ou uma, né? E papo de ver gente. Aqui é todo mundo gente. A gente está contando nosso ponto de vista e quer ouvir o seu. Tá bom? Um beijo enorme, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.